Sejam bem-vindos ao canal Enriquecer da Palavra. Vamos ao início de mais uma história do livro sagrado. Antes de ser conhecido como Pedro, ele era chamado Simão, filho de Jonas. Vivendo na região da Galileia, trabalhava como pescador, um ofício simples, mas muito importante para a subsistência da sua família e da comunidade. Era um homem comum, de origem humilde, que levava a vida entre redes, barcos e o mar da Galileia. Foi nesse cenário cotidiano que a vida de Simão tomou um rumo inesperado. Um dia, enquanto trabalhava junto de seu irmão, André, aproximou-se de Jesus e de Nazaré. Ao encontrá-los, Jesus pronunciou palavras que mudariam para sempre a história daquele pescador. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse convite não foi apenas um chamado para abandonar as redes e o barco, mas um convite para uma nova missão muito maior do que qualquer pescaria. Pedro, que até então pescava peixes, seria moldado para pescar vidas, conduzindo pessoas ao reino de Deus. Sem hesitar, Pedro e seu irmão deixaram tudo para trás. Ali começava uma jornada de fé marcada por aprendizados, desafios e transformações. O simples pescador se tornava discípulo de Cristo, iniciando o caminho que o tornaria uma das figuras mais marcantes da história do cristianismo. Pedro, diferente de muitos outros discípulos, se destacava por sua personalidade intensa e espontânea. Era um homem de coragem, de atitudes rápidas, mas que também demonstrava fraquezas e contradições, assim como todos nós. Um dos episódios mais marcantes aconteceu no mar da Galileia. Ao ver Jesus andando sobre as águas, Pedro, tomado de ousadia, pediu para ir ao encontro do Mestre. E, por um instante, ele realmente caminhou sobre as ondas. Mas quando o medo falou mais alto, começou a afundar. Jesus então o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse momento revelou tanto a coragem de Pedro quanto a fragilidade dele, capaz de confiar, mas também de vacilar. Outro episódio central foi em Cesareia de Filipe. Diante da pergunta de Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não apenas demonstrou a fé de Pedro, mas também marcou sua posição como uma das principais vozes entre os discípulos. Pedro era assim, impulsivo, intenso, cheio de fé, mas também humano em suas limitações. E é justamente por meio da sua humanidade que enxergamos como Deus transforma corações comuns em instrumentos de sua obra. Entre todos os discípulos, Pedro foi um dos mais fervorosos e apaixonados seguidores de Jesus. Ele demonstrava coragem, ousadia e, em muitos momentos, uma fé ardente. Entretanto, durante a prisão de Cristo, viveu o episódio mais doloroso de sua trajetória: a negação de Jesus por 3 vezes. Naquela noite, tomada por medo e incertezas, a confiança de Pedro foi abalada. Diante de pessoas que o confrontavam, ele preferiu negar conhecer o Mestre, temendo ser preso ou condenado junto com ele. Após a terceira negação, o galo cantou, cumprindo exatamente o que Jesus o havia advertido anteriormente. Ao perceber o que havia feito, Pedro chorou amargamente, reconhecendo sua falha e sua fraqueza humana. Esse episódio revela um ponto essencial: até os mais próximos de Cristo podem falhar. Mesmo um discípulo leal como Pedro não esteve imune ao medo, à pressão e à tentação de preservar a própria vida. Isso nos ensina que a fraqueza é parte da condição humana e que nenhum de nós está livre de tropeços. Entretanto, a história não termina na negação. Após a ressurreição, Jesus aparece a Pedro e o restaura, confirmando seu chamado e sua missão. Esse reencontro
demonstra a grandeza do perdão de Deus e o poder da reconciliação. Pedro, antes marcado pela vergonha, foi fortalecido pela graça divina e tornou-se um dos maiores líderes da igreja primitiva. Assim, a negação de Pedro não é apenas uma história de fraqueza, mas principalmente uma mensagem de esperança. Deus perdoa e restaura aqueles que se arrependem sinceramente. É um lembrete de que, mesmo nos nossos momentos de falha, a misericórdia do Senhor está sempre disponível para nos levantar e renovar nossa fé. Após o episódio da negação, Pedro carregava o peso da culpa e da tristeza. Ele, que havia prometido fidelidade até a morte, havia falhado no momento mais crítico. Esse fardo poderia ter destruído sua fé e sua missão. Mas é justamente aí que a graça de Cristo se manifesta de maneira mais profunda. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos diversas vezes, e em uma dessas ocasiões, à beira do mar da Galileia, acontece um diálogo marcante. Diante dos outros discípulos, Jesus se dirige a Pedro e por 3 vezes lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Essa repetição não foi por acaso. Ela corresponde às 3 negações anteriores, como se cada declaração de amor fosse uma cura para cada ferida deixada pela traição. Esse momento revela 2 pontos essenciais. Restauração da dignidade de Pedro. Jesus não o rejeita por causa da sua fraqueza. Ao contrário, dá-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor e sua fé, mostrando que os erros do passado não anulam o chamado divino. Um novo chamado e responsabilidade. A resposta de Jesus, após cada declaração de Pedro, é clara: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, Cristo entrega a Pedro não apenas o perdão, mas também uma nova missão: cuidar da comunidade, guiar os fiéis, ser pastor do rebanho de Deus. Esse episódio é uma poderosa lição sobre como Deus transforma falhas em oportunidades de crescimento. Pedro não é mais apenas o discípulo impulsivo. Agora, ele é um líder moldado pela dor, pela humildade e pelo amor de Cristo. A restauração de Pedro mostra que o fracasso não é o fim da caminhada, mas pode ser o início de um novo propósito quando existe arrependimento e amor genuíno. Após a experiência transformadora do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em formas de línguas de fogo, Pedro emergiu como líder espiritual e porta-voz da igreja nascente. Aquele que antes negara a Cristo por medo, agora cheio do Espírito, pregava com ousadia diante de multidões, revelando a autoridade e a unção concedidas por próprio Deus. No sermão em Pentecostes, Pedro proclamou que Jesus é o Messias prometido, crucificado e ressuscitado, e que nele há perdão de pecados e salvação. O resultado foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, marcando o início oficial da igreja cristã. Além da pregação, Pedro exerceu um ministério de sinais e maravilhas, confirmando a mensagem do Evangelho. No episódio do aleijado curado à porta do templo, declarou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O milagre restaurou a saúde daquele homem e causou grande impacto no povo, abrindo caminho para mais testemunho e conversões. Mesmo diante de perseguições, prisões e ameaças, Pedro não recuou. Sua liderança foi marcada por fidelidade, coragem e amor ao rebanho de Cristo. Ele presidiu decisões importantes, como a escolha de Matias para substituir Judas, e o debate sobre a inclusão dos gentios na comunidade cristã. A partir desses acontecimentos, Pedro se tornou a rocha sobre a qual a comunidade cristã se estruturava, guiando os primeiros passos da fé. A tradição da Igreja Católica o reconhece como o primeiro Papa, Bispo de Roma, fundamentando-se na promessa de Cristo: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seu testemunho final foi selado em Roma, onde, segundo a tradição, foi martirizado durante a perseguição do imperador Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Disse que, por humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Sua memória atravessou os séculos, e no lugar onde se acredita estar seu túmulo, ergue-se hoje a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos templos mais importantes e visitados do mundo. Mais do que um monumento, ela é símbolo da continuidade da fé e do papel central do Papa como sucessor de Pedro. Até hoje, o Papa é visto como guardião dessa herança, mantendo viva a missão iniciada por ele: pregar o Evangelho, pastorear o povo de Deus e testemunhar a fé em Cristo. A história de Pedro nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a se deixar transformar pelo seu amor. Aquele pescador simples, que tantas vezes errou, tornou-se uma rocha sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Seu exemplo nos lembra que a verdadeira liderança não está no poder humano, mas na fidelidade ao chamado de Deus. Assim como ele, também somos convidados a deixar o medo para trás, a confiar no Espírito Santo e a viver com coragem a nossa fé em Jesus. Sua vida e seu martírio ecoam até hoje, lembrando-nos que vale a pena permanecer firmes, mesmo diante das maiores provações, porque a recompensa está na eternidade com Cristo. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe!